Olá, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. O Jornal da Cultura, primeira edição dessa quinta-feira, começa agora. Operação da Polícia Federal, que meio desvio de recursos em fundos de pensão, deve prender 10 pessoas em 3 estados. 2 doleiros do ex-governador Sérgio Cabral, um economista ligado ao MDB do Senado, um outro economista ligado ao PT, participariam do esquema de lavagem de dinheiro e evasão de divisas. Entidades de defesa do consumidor estão de olho nos postos de gasolina. Para camuflar a alta no preço do combustível, revendas usam estratégias de divulgação que enganam o motorista. A Câmara dos Deputados aprova texto base que cria o Sistema Único de Segurança Pública. O projeto de lei quer integrar as informações das forças policiais de todo o país. As ilhas de plástico se espalham pelos oceanos em quantidade alarmante. Só uma delas já tem tamanho equivalente ao território da França. A ameaça à vida marinha é só uma parte dos riscos causados pelo lixo no mar. O governo sírio diz que assumiu o controle de Duma, um dos pontos de maior resistência rebelde na periferia de Damasco. O presidente norte-americano Donald Trump volta atrás e nega bombardeio iminente. No esporte, a classificação no frigir dos ovos do Real Madrid às semifinais da Liga dos Campeões da Europa. Em um caso de superação e crença, aos 32 anos de idade, André Ingram, há 10 anos nas ligas inferiores de basquete, sonhava em jogar na NBA e conseguiu. As letras miúdas em contratos e bulas de remédios agora deram para aparecer também em postos de gasolina. Muitos colocam os preços dos combustíveis mais baratos em tamanho grande e o preço da gasolina, cada dia mais alto, aparece bem pequeno no cartaz. Tudo para confundir o consumidor. Olha essa placa. Qual o valor do litro da gasolina? Engana. Se você falou R$ 3,79, errou. Esse é o preço do diesel. O da gasolina, na verdade, é esse bem pequenininho aqui, ó, R$ 4,74. Nesse outro, no bairro Nobre da Zona Oeste de São Paulo, a mesma situação. Ao lado do álcool está o preço do diesel. Quem passa rápido nem percebe. É o diesel. Confunde mesmo. Essa estratégia usada por alguns postos em São Paulo é por causa dos constantes aumentos no preço da gasolina. Mas a atitude não justifica. Segundo o Código de Defesa do Consumidor, induzir uma pessoa ao erro é considerado propaganda enganosa. Considerando que quando um condutor decide o posto pelo qual ele vai optar por fazer o abastecimento do carro, ele não tem condições de analisar com muita clareza e com muita cautela, porque ele tem que prestar atenção ao trânsito, a gente pode considerar que esse tipo de propaganda induz o consumidor ao erro, sim. Nesta empresa, onde funciona um site de reclamações, só nos primeiros 3 meses deste ano, 150 postos de combustíveis foram denunciados por esse problema. Segundo o diretor do portal, o consumidor deve reclamar com o gerente do posto e até as autoridades que fiscalizam esses locais. O consumidor, sempre que se sentir lesado com esse tipo de prática, comunicar à Agência Nacional do Petróleo, que é a instância que tem o dever de analisar e controlar a atuação dos postos de gasolina. A ANP não vai poder fazer com que um posto devolva o valor e ressarça ao consumidor, mas ela pode impetrar uma multa ao posto de combustível, impedindo que esse posto continue com esse tipo de conduta. Começa hoje a 14ª edição da maior feira internacional de arte da América Latina, a SP Arte. A repórter Vanessa Lorenzini está lá, traz os detalhes ao vivo para a gente. Muito boa tarde, Vanessa. Oi, Ana. Boa tarde a você, boa tarde a todos. A abertura da SP Arte começa daqui a pouquinho, a partir da 1h da tarde, e serão 4 dias de evento, portanto vai até o próximo domingo. São mais de 5.000 obras expostas aqui, de mais de 15 países, além de diversas palestras, debates, performances e lançamento de livros. Eu vou conversar agora com a Fernanda Feitosa, ela é diretora aqui da feira e vai contar pra gente quais são os destaques dessa edição. Boa tarde, Fernanda. Boa tarde, obrigada. Difícil em pouco tempo falar de tantos destaques, mas a gente tem notado aqui no evento, a cada ano vem uma nova leva de artistas jovens e também consagrados, sofrem uma releitura. Nós estamos vendo uma forte presença esse ano do pop brasileiro, que são artistas que produziram entre os anos 60 e 70. Você vai encontrar Wanda Pimentel, você vai encontrar Tomi Otaki, você vai encontrar Antônio Manuel, Valdemar Cordeiro, vai encontrar Colares também.
também, e Ione Saldanha. Por exemplo, nós temos um setor todo dedicado somente a artistas com produção nessa época. Muito obrigada, Fernanda, pelas suas informações. Então, no site da SP Arte, que é www.sp-arte.com, você confere a programação completa da feira. Ela fica aqui no pavilhão da Bienal, no Parque do Ibirapuera, na Avenida Pedro Álvares Cabral, Zona Sul de São Paulo. A entrada inteira para um dia de evento custa R$ 45. Volto com você no estúdio, Ana. Obrigada, Vanessa, pelas suas informações. Aldo? Artistas se mobilizam para evitar a derrubada da regulamentação da profissão. O assunto deve ser votado até o final do mês no Supremo Tribunal Federal. Ator há quase 50 anos, Celso Frateschi aponta a necessidade do estudo no mundo das artes e teme que o fim da DRT achate os salários e gere demissão de profissionais mais qualificados. A nossa profissão exige muito estudo, não é qualquer um que chega e fala qualquer coisa. Exige dedicação, exige trabalho e isso está se deixando de lado para desqualificar a nossa própria profissão. A classe artística perde e a sociedade perde. Está marcada para o dia 26 deste mês a votação do Supremo Tribunal Federal do projeto que acaba com a obrigatoriedade do registro para exercer a profissão de artista. A desvantagem vem de você abrir essa profissão para pessoas que não tenham qualificação técnica adequada. Então, eu entendo que manter esse nível de qualificação melhora a classe dos artistas, abre a classe dos artistas para um pessoal qualificado que estudou arte. Em nota, a Procuradoria-Geral da República diz que a exigência do DRT fere a Constituição, por ser incompatível com a liberdade de expressão da atividade artística e que não cabe ao Estado policiar a arte. Essa semana, o ministro da Cultura, Sérgio Saleitão, recebeu uma carta de movimento de artistas, composto por nomes como Marisa Hort, Regina Duarte e Eva Vilma, em defesa da manutenção do registro. A principal alegação dos artistas é que eles não foram ouvidos durante a elaboração do projeto. Pedem, então, que antes da votação haja um debate com a classe. Saleitão se comprometeu a pedir à ministra Carmen Lúcia, presidente do STF, que o julgamento seja adiado. Quando você mantém esse registro pelos sindicatos, você está fortalecendo essa instituição. Então, é uma instituição que tem por dever também proteger a classe. Lava Jato cumpre 10 mandados de prisão contra suspeitos de fraudar fundos de pensão. A Polícia Federal e o Ministério Público Federal investigam esquema de lavagem de dinheiro e evasão de divisas. A Operação Rizoma acontece simultaneamente em Brasília, Rio de Janeiro e São Paulo. Nós vamos agora falar com a repórter Maria Manso, que está na sede da Polícia Federal aqui em São Paulo. Tem outras informações para a gente. Boa tarde, Maria. Oi, Ana, Aldo, boa tarde a todos. Pois é, agentes da Polícia Federal e também do Ministério Público estão nas ruas desde as primeiras horas da manhã nessa Operação Rizoma. Já estão presos Marcelo Borges Sereno, ele foi preso no Rio de Janeiro e é ex-assessor da Casa Civil do governo Lula. Aqui em São Paulo foi preso Arthur Pinheiro Machado, um empresário que tem o CPF ligado a mais de 100 empresas. Em Brasília, nesse momento, o alvo é prender o economista Milton Lira, que tem ligações com o MDB no Senado Federal. Segundo a Polícia Federal, a operação funcionava assim. O dinheiro depositado nos fundos de pensão, ele era usado para pagar serviços no exterior que nunca existiram. Depois, esse dinheiro era espalhado por contas de doleiros e voltava para o Brasil em espécie para o pagamento de propinas. Apenas uma das empresas investigadas pela Polícia Federal movimentou 2,8 bilhões de reais. Os fundos de pensão que podem ter sido lesados por esse desvio de dinheiro são os fundos de pensão dos Correios e do SERPRO, o Serviço Federal de Processamento de Dados. Além dos 10 mandados de prisão, há também 21 mandados de busca e apreensão. E só por curiosidade, Rizoma, que é o nome da operação, se refere ao caule de um tipo de planta que se ramifica sob o solo, ou seja, ele se espalha sem que ninguém veja, numa óbvia referência aí ao esquema de corrupção que achava que estava às escondidas. Ana. Muito representativo, Maria. Obrigada. Aldo?
Em outro desdobramento da Lava Jato, a Polícia Federal cumpre 20 mandados em 7 estados. É a Operação Encilhamento, que investiga fraudes em 28 instituições de previdência municipais. O montante desviado passa de R$1 bilhão. Já foram presos 3 suspeitos. A Câmara dos Deputados aprovou ontem o texto base do projeto de lei que cria o Sistema Único de Segurança Pública. Pelo texto, que ainda precisa passar por mais uma votação em plenário para depois seguir ao Senado, caberá ao Ministério da Segurança Pública implantar o novo sistema, que consiste na integração de informações entre as diferentes forças de segurança do país. Os boletins de ocorrência, por exemplo, seriam padronizados em todos os estados da federação, para que todos os serviços de inteligência possam utilizar os dados. Além da troca de informações, o texto determina o respeito à área jurisdicional e de atribuição de cada corporação. O texto foi aprovado por 367 votos a 1. Os deputados ainda devem analisar os chamados destaques, propostas feitas durante a votação que podem alterar o projeto. Lojas saqueadas e tensão na Cracolândia na noite de ontem. Um guarda civil metropolitano ficou ferido. A confusão começou por volta das 8h30 da noite, depois da prisão de 2 traficantes. Usuários de drogas atearam fogo em objetos e atacaram um carro da Guarda Civil Metropolitana. A Polícia Militar foi chamada para conter o tumulto e usou bombas de gás. Vários estabelecimentos comerciais da região da Cracolândia foram depredados e saqueados. Investigação sobre o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, vai para a Justiça Eleitoral. O PSDB já busca meios de evitar desgaste político na imagem do pré-candidato do partido. Outros 4 ex-governadores também estão na mira da Justiça após renunciarem aos cargos para disputar as próximas eleições. A Procuradoria-Geral da República pediu que sejam enviados para a primeira instância os inquéritos e sindicâncias contra 5 ex-governadores que deixaram os cargos e, com isso, perderam o foro privilegiado. O Ministério Público trata os casos em sigilo e cabe ao Superior Tribunal de Justiça definir para onde vão as ações. Já está definido que o inquérito contra Geraldo Alckmin vai para o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo. O tucano é investigado por suposto Caixa 2, que é um crime eleitoral nas campanhas de 2010 e 2014. A denúncia foi feita nas delações da Odebrecht. A construtora teria repassado mais de R$10 milhões para o cunhado do ex-governador. Alckmin declarou que sua inocência será provada rapidamente. Raimundo Colombo, do PSD de Santa Catarina, e o tucano Beto Richa, do Paraná, também foram denunciados por Caixa 2 na Lava Jato. Os dois negam as acusações. Também do PSDB, o ex-governador de Goiás, Marconi Perillo, foi denunciado por corrupção passiva numa operação que investiga contratos do governo do estado. Perillo diz que a denúncia nunca foi comprovada. Em 2014, o então governador de Rondônia, Confúcio Moura, do MDB, foi levado em condução coercitiva a prestar depoimento na Polícia Federal na investigação sobre o desvio de R$57 milhões dos cofres do estado. Ele foi liberado em seguida. Mesmo que algum ex-governador seja condenado em primeira instância até a eleição, em tese continuará apto a participar da disputa, pois a lei da ficha limpa exige condenação em 2º grau para barrar a candidatura. E ficou para hoje a decisão sobre o destino do ex-ministro Antônio Palocci, preso em Curitiba há 1 ano e meio. Ontem, os ministros do Supremo Tribunal Federal rejeitaram o pedido de soltura da defesa por 6 votos a 5, mas decidiram por conta própria discutir a duração da prisão preventiva do petista. Sobre essa questão, 5 ministros adiantaram o voto, 4 pela continuidade da prisão e 1 pela soltura. A votação continua em plenário hoje a partir das 2 da tarde. O juiz Sérgio Moro liberou o acesso da defesa do ex-presidente Lula ao computador que tem os arquivos de Marcelo Odebrecht. Ontem, em depoimento do empresário solicitado pelos advogados de Lula num processo que investiga se a empreiteira doou um terreno ao Instituto Lula, a defesa alegou não poder realizar perguntas por não ter acesso a todos os dados, mas apenas aos selecionados por Marcelo Odebrecht, que entregou mais de 3 mil e-mails à Justiça. O delator da Lava Jato, condenado a 19 anos de prisão e que está no regime domiciliar desde dezembro do ano passado, ainda ameaçou a defesa e disse que quanto mais mexerem nos arquivos, mais complicada ficará a situação de Lula. O acesso aos dados será liberado até o dia 24 deste mês e até o dia 30 a defesa poderá incluir novas perguntas e informações ao processo.
Agora a gente vai para as notícias do esporte. Cadu Cortez, você me deu esperança com essa história que você trouxe hoje. Sujeito de cabelo branco como eu se inspira com essas histórias. É porque a gente fala dos 32 anos, né? O cara não é velho, óbvio, mas para o esporte é um pouco mais... Bom, vamos lá, vai. Perseverança e dedicação. Eu estou com muitos brancos na barba também aqui. A história de André Ingram, uma história histórica. Você já ouviu falar dele? Provavelmente muita gente ainda não. Ele estreou ontem na Liga de Basquete, é uma das mais importantes do mundo, aos 32 anos de idade, o que é uma raridade na NBA. Vamos ver essa história. Na segunda-feira, André Ingram recebeu uma ligação do Los Angeles Lakers para comparecer ao centro de treinamento da equipe. Ele pensou que seria mais uma daquelas entrevistas de fim de temporada sobre a sua passagem pelo South Bay Lakers, time afiliado do Lakers na J-League, a liga de desenvolvimento da NBA. O salário mensal desta segunda divisão do basquete, podemos chamar assim, está em torno de R$ 5.800. Formado em física pela American University em 2007, ele tinha um sonho, que não chegava, jogar na NBA, nem que fosse um pouquinho. Seus já crescentes cabelos brancos faziam-no crer que o momento sonhado não aconteceria nunca. Mas aos 32 anos, quando Magic Johnson, manda-chuva dos Lakers, e Rob Pelinka, o gerente-geral, entraram na sala, com oferta para o ala jogar os últimos 2 jogos da temporada pelo Lakers, ele nem sabia o que dizer. Segurou o choro, assinou o contrato e foi se preparar para o jogo contra o Houston Rockets. Ingram saiu do banco e começou a arremessar e arremessar. Terminou a partida com 19 pontos em 4 bolas de 3 convertidas. No final da noite, Luke Walton, o técnico do Lakers, presenteou André Ingram com a bola do jogo. Uma lembrança que jamais sairá de sua cabeça. A seguir, as ilhas de plástico se espalham pelos oceanos. Só uma delas já tem o tamanho equivalente ao da França. E na Síria, o governo diz ter retomado o controle de Duma, um dos principais centros rebeldes na periferia de Damasco. A gente volta já. Venceu o prazo dado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em que ele anunciaria uma decisão importante sobre a Síria. Trump recuou no discurso, mas a tensão ocidental sobre o Oriente Médio continua. Pelo Twitter, Donald Trump explicou nunca ter dito quando aconteceria um ataque contra a Síria e completou: pode ser em breve e pode não ser. Enquanto o presidente dos Estados Unidos ganha tempo, os aliados dele se organizam. A primeira-ministra do Reino Unido, Theresa May, convocou uma reunião de emergência do gabinete para hoje, pois quer discutir uma reação ao ataque químico do último sábado. A França é a terceira força que estuda estratégias para formar essa coalizão. Esse grupo acusa o governo sírio de estar por trás do envenenamento de centenas de pessoas, ocasionando dezenas de mortes. Hoje, o governo russo aliado do presidente sírio, Bashar al-Assad, divulgou que a cidade de Duma, principal reduto rebelde e onde aconteceu o ataque, foi dominada pelo exército sírio. A ONG Observatório Sírio de Direitos Humanos confirma a informação e completa que os rebeldes entregaram armas e que o líder deles deixou a cidade. Os russos também enviaram um sinal aos Estados Unidos. O porta-voz Dmitry Peskov garantiu que o canal de comunicação militar entre os dois países está ativo e deve ser utilizado pelas duas partes. A ideia é evitar baixas que possam gerar uma tensão ainda maior entre os dois lados durante um possível bombardeio. O Papa Francisco reconheceu o que chamou de graves erros de avaliação sobre acusações de abusos sexuais envolvendo padres no Chile e também convidou as vítimas a irem ao Vaticano para pedir perdão a elas. O Papa se manifestou via carta apresentada em Punta del Trauca, no Chile. Ele disse que é preciso que os bispos reparem escândalos e restabeleçam a justiça, e que os erros de avaliação foram causados por falta de informação veraz e equilibrada. Ele também defendeu o bispo chileno Juan Barros, acusado de testemunhar e ignorar crimes de pedofilia cometidos por um padre. Além de convidar as vítimas para um pedido de perdão no Vaticano, Francisco também convocou a cúpula da Igreja Católica Chilena para uma reunião de emergência nas próximas semanas. O Papa Francisco fez uma visita de 3 dias ao Chile no começo do ano e foi alvo de protestos durante toda a passagem dele pelo país. Além de se manifestarem contra a omissão da Igreja Católica aos casos de pedofilia, os chilenos também reclamaram dos altos gastos do governo para concretizar a visita do pontífice. Cientistas concluem que a grande mancha de lixo que flutua sobre o norte do Oceano Pacífico é bem maior do que se calculava. Tem o tamanho da França.
São 80 mil toneladas de detritos, como esta, a mais 4 áreas gigantescas de lixo poluindo os oceanos. Uma sujeira composta basicamente de plástico. Rodrigo é do time que se preocupa com o lixo que produz. Separa os recicláveis e composta os orgânicos no minhocário. A gente só tira da nossa vista, literalmente, né? E é o que acaba muita gente se preocupando. Não tô vendo, não é mais meu, né? O lixeiro levou. Tá, o lixeiro levou, mas para onde foi, né? Será que o lixeiro levou para um lugar certo? De tanta gente tirando da própria vista, sem se preocupar para onde o lixo estava indo, os oceanos começaram a ganhar ilhas de plástico, ou sopas de plástico, como estão chamando os pesquisadores. A sopa de lixo nos mares, né, é um fenômeno que tem sido diagnosticado já há um bom tempo, mais de 30 anos, e que apresenta um caráter crescente. São áreas imensas, né, tamanho de países, né, em que há uma grande concentração de resíduos flutuando na água. Outra grave ameaça à natureza detectada pelos cientistas são as redes de pesca usadas pelas grandes indústrias pesqueiras. Depois de usá-las, eles estão abandonando as redes nos oceanos. E como não há nenhum tipo de controle nem penalidade contra esse descarte ilegal, as redes fantasmas, como são chamadas, já podem representar metade de todo o lixo plástico que está boiando nos oceanos. Além de poluir os rios, praias e oceanos, o lixo que não é descartado corretamente também coloca em risco a vida animal. Peixes e aves confundem os plásticos com alimentos e acabam morrendo. Um exemplo muito comum na literatura, né, é a confusão entre as sacolas e as águas-vivas para tartarugas. No Brasil, o Ministério do Meio Ambiente está elaborando um Plano Nacional de Combate ao Lixo nos Oceanos. Mas enquanto o projeto não sai do papel, cada um pode fazer a sua parte, como o Rodrigo faz. Eu acho que ainda tem muito que aprender e um dia vão entender que a necessidade de cuidar do próprio lixo, cuidar dos resíduos, que a responsabilidade é nossa, da nossa casa, né? A maior empresa de alimentos embalados no mundo, a Nestlé, anunciou que todas as suas embalagens serão recicláveis ou reutilizáveis em no máximo 7 anos. Mas a organização ambientalista Greenpeace criticou o plano por ele ser muito vago. Pois é, essa história é grave, viu? Porque, olha, todos os anos 1,5 milhão de animais morrem por conta da presença de plástico nos oceanos, segundo o Instituto Francês de Investigação para o Desenvolvimento. A mais recente vítima foi uma baleia na Espanha. Era um exemplar jovem adulto de baleia cachalote que estava encalhado numa praia na região de Múrcia. Dentro dele foram encontrados 29 quilos de lixo plástico, desde sacos plásticos até cordas, pedaços de redes de pesca e até um tambor. O material não digerido provocou uma infecção da membrana que reveste o abdômen. Segundo a Fundação Ellen MacArthur, do Reino Unido, em 2050 poderíamos ter mais plástico que peixes, se não forem feitas ações urgentes para limpar os oceanos. Hoje em dia, os mares recebem 8 milhões de toneladas de plástico. Para se ter uma ideia, isso equivale a um caminhão de lixo por minuto. Hora dos gols da rodada desta quarta-feira. Vamos ver. Liga dos Campeões da Europa, a Juventus entrou em campo no Santiago Bernabéu com uma enorme desvantagem. Precisava vencer por 3-0. Conseguiu abrir 2-0 no primeiro tempo, 2 gols de Mandzukic. Na segunda etapa, Matuidi fez o terceiro, que daria a vaga à Vecchia Senhora. Até que Benatia derrubou Vasquez. O árbitro marcou o pênalti. Cristiano Ronaldo fez 3-1. Mas quem ficou com a vaga foram os merengues. Uma judiação pelo que os italianos fizeram. Copa Sul-Americana, o Atlético Mineiro perdeu para os reservas do São Lourenço por 1-0. Godinho fez o gol dos argentinos ainda no primeiro tempo com lance duvidoso por conta da linha de impedimento. O Fluminense furou o bloqueio do Nacional de Potosí no primeiro tempo e encontrou o caminho da vitória na etapa final com a bola aérea, em 3 cruzamentos de Sornosa com participação de Renato Chaves. Gols de Pablo Diego, Gum e Pedro, de pênalti. E pela Libertadores, Palmeiras e Boca Juniors empataram em 1-1 com trapalhadas dos zagueiros. Rara e Antônio Carlos combinaram. Keno abriu o marcador palmeirense aos 44 do segundo tempo, mas deu tempo. Depois Tevez deixou tudo igual de novo nos acréscimos.
O Jornal da Cultura, primeira edição, termina aqui. Uma ótima tarde para você. Agora você acompanha o programa Panorama, que hoje fala sobre o processo de migração de estrangeiros para o Brasil. Uma ótima tarde. A gente se vê amanhã. Tchau, até amanhã. Sexta-feira, hein?